Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho de paz. Antes de mergulharmos em O Guardião da Luz Silenciosa, queremos agradecer por escolher a nossa companhia nesta noite. Prepare seu coração, ajeite seu corpo e permita que a calma chegue até você. Esta é uma jornada de paciência, emoção e inspiração, dividida em pequenos murmúrios para acompanhar seu descanso. Desejamos que esta história, longa e suave, seja a âncora que prende seus pensamentos à tranquilidade. O nosso narrador de hoje será o Dr. Hans Schukrut. Que a sua noite seja repleta de serenidade, sonhos bons e um sono reparador. Começamos agora a nossa história. O Guardião da Luz Silenciosa. Em um vale escondido, onde o nevoeiro abraçava as colinas ao cair da noite e as estrelas pareciam cair mais perto da terra, vivia um velho chamado Elmo. Seu chalé, feito de pedras musgosas e madeira escura, ficava à beira do rio sussurrante, cujas águas nunca pareciam se apressar. Elmo não era um ferreiro, nem um pastor. Ele era o guardião da luz silenciosa. Sua tarefa, passada de gerações a gerações, era simples. Todas as noites, ele acendia uma única e pequena lanterna de vidro no centro do vale. Essa lanterna não era de fogo comum. Ela abrigava um fragmento da primeira luz da manhã, capturado em um frasco mágico, e que exalava uma calma inigualável. Essa luz era visível apenas para aqueles que a procuravam com o coração em repouso. Os moradores do vale acreditavam que, enquanto a luz estivesse acesa, seus sonhos seriam de paz e suas manhãs de esperança renovada. Por isso, a presença de Elmo era uma âncora invisível que prendia o vilarejo à tranquilidade. Elmo era um homem de poucas palavras, mas de olhos muito antigos, que pareciam ter guardado todas as noites que ele havia protegido. Sua pele era enrugada como a casca de um carvalho e seus movimentos eram lentos, mas cheios de propósito. Naquela noite em particular, o vento estava um pouco mais inquieto. Ele trazia o aroma de pinheiros distantes e a promessa de uma chuva leve. Elmo, sentado em seu banquinho de tronco, preparava a lanterna com um cuidado quase reverencial. Ele limpou o vidro com um pano macio de linho, lustrando-o até que pudesse refletir o brilho das estrelas que já começavam a aparecer no céu. Cada movimento era uma meditação, um ritual de dedicação à tarefa de ser guardião. A luz silenciosa não era forte, era um brilho suave, quase um suspiro de calor dourado. Era a lembrança de que mesmo o menor dos gestos, quando feito com amor, pode conter a maior das magias. Elmo acreditava nisso profundamente. Ao acender o fragmento, uma onda de calma se espalhou, como o eco de um sino distante. Não era um som, mas uma sensação que acalmava a mente. Elmo suspirou, um som longo e satisfeito, e colocou a lanterna em seu pedestal. Enquanto a luz emanava, ele pensou em Lyra, uma jovem do vilarejo. Lyra era uma artista que tentava capturar o brilho da manhã em suas telas, mas ultimamente, ela estava lutando contra a dúvida. Ela sentia que seu trabalho carecia de algo, de uma centelha verdadeira. Seus traços eram técnicos, mas a emoção estava fugindo de seu pincel, deixando suas paisagens um pouco frias, apesar do sol. Lyra, naquela mesma hora, estava sentada à janela, olhando para a escuridão do vale. Ela não conseguia ver a lanterna, pois a neblina era densa, mas ela sentia a calma sutil que vinha dela, como um calor distante. Ela fechou os olhos e respirou fundo, tentando se conectar com aquela corrente de paz. Lyra ansiava pela inspiração que vinha da aceitação, não da pressa. Ela precisava lembrar que a beleza reside na lentidão. O guardião, de volta ao seu chalé, tomou um chá de ervas que ele mesmo colhera. O aroma de camomila e mel preencheu a cabana. Ele não precisava dormir, mas ele precisava descansar em seu coração. Sua esposa, que havia partido há muitos invernos, costumava lhe dizer: a luz silenciosa, Elmo, é a paciência que não se quebra, é a fé que não exige prova. É o que mantém a escuridão no seu devido lugar. Elmo sorriu. Ele sentia falta dela, mas a dor era agora suave, como um pássaro que pousa levemente na mão. A emoção estava lá, mas transformada em uma força calma e resiliente. Ele olhou para a sua janela, para a noite que engolia o vale.
Ele sabia que Lyra estava acordada, e ele enviou um pensamento silencioso. Confie no seu próprio brilho, menina. Ele é tão essencial quanto o meu. A história de Lyra era a história de muitos, a busca por um significado que parece se esconder na negação. Ela procurava a luz, mas esquecia que era ela quem a deveria carregar. O guardião, por sua vez, era a prova viva de que a rotina pode ser o maior dos atos heróicos. Não precisava de espadas ou grandes viagens, apenas de persistência gentil. A lanterna bruxuleava levemente. Uma coruja piou na distância, o som quebrando o silêncio sem destruí-lo. Era a música da noite, uma canção de que tudo está em seu lugar. Lyra sentiu um súbito impulso. Ela pegou seu caderno e um lápis. Não para pintar, mas para escrever sobre a neblina. Ela queria capturar o toque suave do vento, o cheiro de orvalho. Ela percebeu que a inspiração não era um raio que atingia, mas um murmúrio que pedia atenção. Ela precisava parar de lutar e apenas escutar a história que a noite queria contar. Lyra escreveu por um longo tempo, e o ato de apenas de escrever, sem a pressão de criar arte grandiosa, libertou sua mente. Ela sentiu o peso dos seus ombros diminuir. A arte não precisava ser um fardo, mas um fluir. Ela escreveu sobre como a neblina parecia um véu de prata, e como os sons noturnos se tornavam mais íntimos e claros quando a visão era obstruída. Ela descobriu a beleza naquilo que não podia ver. Naquele momento, Elmo, o guardião, também estava concentrado em uma pequena tarefa. Ele estava consertando uma rachadura em sua janela, usando um pedaço de cera de abelha e sua paciência infinita. Ele entendia que a manutenção era um tipo de adoração ao tempo. Cuidar do que era pequeno e desgastado era uma forma de honrar a continuidade da vida e de seu propósito. O vento lá fora aumentou de repente, e a pequena chama da lanterna tremeu. Não vacilou, mas dançou. Elmo sorriu, sabendo que a luz, para ser verdadeira, precisava enfrentar o movimento. Ele se lembrou de uma vez, quando era jovem, que duvidou de seu papel. Ele queria aventura, o ruído dos grandes feitos. Seu pai, o guardião anterior, apenas o levou para ver a lanterna. A verdadeira aventura, disse seu pai, é permanecer onde você é necessário, meu filho. O grande ruído se esvai, mas o silêncio é a fundação de tudo que dura. Lyra, ao terminar de escrever, sentiu uma conexão com algo maior que ela mesma. Ela não havia pintado, mas havia capturado a essência da noite de uma maneira nova e surpreendente. Ela leu suas palavras, e elas soaram como o murmúrio do rio. Eram autênticas. A centelha que faltava não estava nas cores, mas na verdade que ela estava disposta a expressar. A neblina começou a se dissipar lentamente, como um gigante que se retira. Lyra conseguiu vislumbrar, através das árvores, um ponto de luz dourada, pequeno e constante. Ela sabia que era a lanterna de Elmo. E, pela primeira vez, ela não viu um objeto, mas um símbolo de que a calma e a vigilância estão sempre presentes, mesmo que invisíveis. Decidiu que, pela manhã, faria uma caminhada até o chalé do guardião. Ela não precisava de conselhos, precisava apenas de um agradecimento silencioso pela presença daquela luz constante. Elmo, que estava terminando o concerto de sua janela, sentiu uma mudança no ar. A ansiedade da noite se dissipou, substituída por uma expectativa suave. Ele sabia que a luz tinha cumprido seu trabalho, não apenas protegendo o sono, mas guiando uma alma de volta à sua própria tranquilidade interna. O amanhecer chegou ao vale com uma gentileza quase palpável. A neblina da noite havia se retirado, deixando a grama coberta por um orvalho cintilante que refletia a luz do sol nascente em milhões de prismas. Lyra se levantou antes que o sol estivesse totalmente acima das colinas. Ela sentia-se leve, como se a noite de escrita e a contemplação da névoa tivessem dissolvido a sua frustração artística. Ela vestiu-se com roupas simples, pegou um pedaço de pão e um cantil de água. Sua tela e seus pincéis ficaram para trás, pois esta não era uma viagem de trabalho, mas de gratidão. O caminho até o chalé de Elmo era curto,
mas levava por uma trilha sinuosa que acompanhava o curso lento do rio sussurrante. O som da água era sua única companhia, um murmúrio constante de aceitação. Enquanto caminhava, Lyra notou a textura das folhas, o cheiro de terra molhada, e a forma como a luz filtrava-se através dos ramos. Ela não estava mais procurando a beleza, mas vivendo nela. No chalé, Elmo estava na varanda, sentado em seu banquinho. Ele observava a lanterna, que agora estava apagada, absorvendo a luz do sol para o trabalho da próxima noite. A lanterna era um vazio ativo. Ele sentiu a aproximação de Lyra antes de vê-la. Não era a pressa de alguém que tem um pedido, mas a lentidão de alguém que encontrou uma resposta dentro de si. Lyra emergiu da trilha. Ela parou a uma distância respeitosa, sem querer invadir a quietude do guardião. Seus olhos encontraram os dele, e não houve necessidade de palavras. Elmo apenas inclinou a cabeça, um gesto de reconhecimento e boas-vindas. Ele ofereceu o banquinho vazio ao seu lado com um aceno, convidando-a para compartilhar o silêncio. Lyra sentou-se. O sol aquecia sua face, e o cheiro de camomila do jardim de Elmo pairava no ar. Ela olhou para a lanterna silenciosa, entendendo que a magia não estava no brilho, mas no propósito. "Você a viu, não viu?" perguntou Elmo. Sua voz era grave e suave, como o som das pedras no fundo do rio. Ele não se referia à luz física, mas à essência da calma. Lyra assentiu. "Eu estava, perdida na pressa, tentando fazer o sol brilhar mais forte. E a sua luz me lembrou de que a força está em ser pequena e constante." Elmo pegou um pequeno graveto e começou a desenhar círculos na terra, um gesto antigo de contemplação. "A luz não luta contra a escuridão, criança. Ela existe, e isso é suficiente." "Mas e a dúvida?" perguntou Lyra, sua voz quase um sussurro. "Quando sinto que minha arte não é grande o suficiente, que não merece brilhar." O guardião parou de desenhar. Ele ergueu o olhar, e o sol da manhã refletiu um calor profundo em seus olhos. "Você se esforça para que sua arte seja vista, Lyra, ou para que seja sentida?" Ele apontou para o vale, agora desperto e cheio de atividade suave. A luz silenciosa não ilumina o mundo inteiro. Ela acalma aqueles que estão perto o suficiente para notar. Sua pintura, seu talento, ele não precisa ser um farol. Ele pode ser um caminho, continuou Elmo. Um caminho que convida as pessoas a andar devagar. Lyra sentiu uma onda de alívio e entendimento inundar seu peito. A pressão de ser a maior ou a melhor desapareceu. Ela poderia ser apenas Lyra, a artista da quietude. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto mais do que qualquer pintura. "Obrigada, guardião. Você me deu a paz que eu estava tentando pintar, mas não conseguia encontrar." Elmo pegou um chumaço de lã de um bolso. "Leve isto. É da minha esposa. É a lã da ovelha mais calma do rebanho. Coloque-a na sua paleta. Lembre-se da sua textura. Quando sentir a pressa, toque-a. Lembre-se que o maior poder está na suavidade e na paciência. O trabalho bom não se apressa, ele aguarda o momento certo para se manifestar." Lyra pegou a lã, sentindo a maciez e o calor. Era um presente de imensurável valor. Ela se despediu do guardião com um aceno e iniciou o caminho de volta. Ela já não era mais a mesma. Ela estava voltando para o seu trabalho, mas agora com um novo ritmo e um coração leve. A inspiração não era um raio, mas o orvalho da manhã. Elmo assistiu a jovem se afastar, sentindo a satisfação silenciosa de um trabalho bem feito. Ele voltou-se para a lanterna, que agora estava cheia de uma nova esperança. A tarefa do guardião era manter a luz acesa, mas, de vez em quando, era também compartilhar o segredo de como encontrá-la dentro de si mesmo. Lyra voltou pelo caminho, mas desta vez o seu passo não tinha a urgência da manhã anterior. Cada folha, cada pedra no rio sussurrante, era um lembrete para abrandar. O chumaço de lã no seu bolso era um peso leve, mas tinha a força de uma promessa silenciosa. A promessa de que a paciência seria agora a sua principal ferramenta. Ao chegar ao seu chalé, a luz da manhã inundava o estúdio. O cavalete estava lá,
com a tela inacabada que a tinha levado ao desespero. Lyra aproximou-se dela sem medo. Pela primeira vez, viu o quadro não como um fracasso, mas como a procura impaciente de algo que já estava lá. Ela pousou o cantil e o pão e retirou o chumaço de lã. O tom natural da lã era quente e despretensioso, lembrando-a da calma da ovelha e do guardião. Ela não pegou num pincel. Em vez disso, sentou-se na cadeira de balanço e, de olhos fechados, apenas respirou o cheiro das tintas e da madeira. Não vou lutar, pensou. Não vou forçar. Quando abriu os olhos, Lyra pegou na paleta. Tocou a lã macia e, em seguida, misturou as cores com uma lógica suave. O que lhe tinha faltado era a verdade do toque. Ela tinha tentado capturar a grandiosidade, mas a grandiosidade de Elmo estava na sua quietude. Ela escolheu um pincel fino e começou a trabalhar, não na paisagem dramática que tinha imaginado, mas num detalhe pequeno e quase imperceptível. Pintou uma pequena faixa de sombra no canto inferior, a sombra projetada por uma única pedra sobre a margem do rio. Dedicou-lhe toda a sua atenção. Ao focar-se no pequeno, o grande começou a desdobrar-se naturalmente. A sombra não era a ausência de luz, mas o seu testemunho mais íntimo. As pinceladas eram lentas, quase um carinho. O branco que ela aplicava para o orvalho não era um branco brilhante, mas um branco suave, quase cinzento, cheio de vida refletida. Ela pintou as árvores não com o poder de um vendaval, mas com a flexibilidade que as permitia dobrar sob a brisa. O trabalho fluía. Não era uma luta, mas uma dança entre a sua mão e o material. Ela sentia-se conectada ao momento, e não ao resultado. Ao final da tarde, o quadro estava terminado. Era diferente de tudo que ela já tinha pintado. Não gritava por atenção. Em vez disso, convidava o observador a fazer o mesmo que Elmo, a sentar-se e olhar com paciência. A luz na tela era interior. Era uma pintura de uma calma perfeita. O rio parecia mover-se, mas em silêncio. O céu era vasto, mas a sua cor era de consolo. Lyra recuou para observar o seu trabalho. Não sentiu o orgulho barulhento do sucesso, mas a serenidade de quem cumpriu uma promessa. A pintura não iria mudar o mundo, mas iria certamente acalmar quem estivesse perto o suficiente para ver. Seria a sua luz silenciosa para o vale. Ela sabia que a sua jornada estava apenas a começar. A verdadeira arte não era sobre a obra, mas sobre o caminho que a tinha levado até lá. No alto da colina, a luz silenciosa de Elmo acendeu-se. Lyra viu o seu brilho e sorriu, pois sabia que a sua própria luz tinha acabado de ser reparada e reabastecida. No dia seguinte, o vilarejo estava agitado por pequenos afazeres. As pessoas cuidavam de seus jardins, os pastores levavam seus rebanhos para as colinas. A vida no vale era um ciclo de paz previsível. Lyra, sem alarde, pendurou sua nova pintura na pequena galeria da aldeia, um espaço comunitário onde os moradores compartilhavam suas criações e colheitas. O quadro não estava em destaque. Ela o colocou em uma parede onde a luz natural da janela o atingia com delicadeza, para que não chamasse a atenção, mas convidasse o olhar. A primeira a notar foi Mara, a padeira da aldeia, conhecida por sua constante pressa em assar o pão antes do meio-dia. Ela parou, a cesta de grãos pesando em seu braço. Mara não era dada a artes, mas a pintura a fez parar. Não pela beleza estrondosa, mas pelo silêncio que emanava da tela. O rio na pintura parecia fazê-la respirar. Onde está a agitação? Ela pensou, confusa. Suas outras telas eram vibrantes, cheias de movimento. Esta, porém, era de uma quietude absoluta. Ela sentiu uma estranha vontade de sentar-se na frente dela, apenas por um minuto. Mara, que nunca parava, permitiu-se esse luxo. Um minuto se estendeu. Ao se levantar, Mara percebeu algo. A urgência de sua manhã havia diminuído. Ela não estava atrasada, ela tinha tempo. A pintura a havia reajustado. Logo depois, o fazendeiro Teve entrou na galeria para deixar alguns vegetais. Ele viu o quadro e franziu a testa. Parecia-lhe incompleto. Muito calmo, ele murmurou. Tevin era um homem prático, acostumado ao trabalho árduo e ao ruído das ferramentas.
O quadro não lhe dava a sensação de esforço. Mas enquanto ele virava as costas, algo o reteve. O detalhe da sombra sob a pedra. A dedicação naquele pequeno canto era tão profunda que o fez voltar. Ele ficou parado, analisando a sombra, e se lembrou de uma manhã em que parou para ver a perfeição de uma gota de orvalho em sua cerca. O quadro lembrava da qualidade da atenção. Lyra não estava lá, mas o seu novo espírito estava. Ela tinha pintado não apenas o vale, mas a calma que o guardião a havia ensinado a cultivar. A pintura de Lyra era como a lanterna de Elmo, suave, mas com um poder de penetração que ia direto ao centro da ansiedade. Não era forte, era verdadeira. O guardião, Elmo, soube do novo quadro. Ele não foi vê-lo imediatamente. Ele esperou a noite cair, a hora em que o julgamento humano se aquietava. Ele acendeu a luz silenciosa, sentindo-a vibrar com uma força ligeiramente diferente e mais quente. O vale estava mais em sintonia naquela noite. Na manhã seguinte, ele faria uma pequena mudança no seu ritual. Ele pegaria um rústico pedaço de carvão e faria um pequeno desenho de uma lanterna. Não para mostrar a Lyra, mas como um símbolo de que a sua arte e a sua luz eram agora dois ecos da mesma verdade no vale. Ele sorriu para a pequena chama. A sua esposa tinha razão, a luz silenciosa era a fé que se espalhava. E Lyra era o seu mais novo reflexo no mundo. O guardião da luz silenciosa, a juventude de Elmo. A calma de Elmo não era inata, foi cultivada como uma árvore bonsai, com cuidado e podas suaves. Quando criança, ele era Elias, e era o mais impaciente da aldeia. Elias não gostava de esperar. Seus pés batiam no chão se uma conversa se arrastasse, e sua mente corria à frente de suas mãos. A ideia de ser o guardião o apavorava. Ele via a tarefa como uma prisão de quietude. Quero correr, ele dizia ao seu pai, o guardião anterior. Quero ver o mar. Quero o ruído das cidades. Seu pai, um homem de sabedoria silenciosa, nunca o repreendia. Apenas sorria e o convidava a observar a lanterna na escuridão. O mar é grande, Elias, dizia o pai. Mas o que o faz grande é o ritmo de suas ondas. Sem ritmo, é apenas água. A quietude é o seu ritmo. Um dia, quando Elias tinha cerca de 10 anos, ele tentou apressar o acendimento da luz. Ele balançou o fragmento mágico com pressa, e a chama vacilou e quase se apagou. O vale ficou na escuridão total. Não era apenas a ausência de luz, era uma sensação de desamparo que pairava sobre as casas. Elias, tomado pelo pânico, começou a chorar. Ele havia quebrado o equilíbrio do sono e dos sonhos de toda a comunidade. Seu pai veio, pegou o menino nos braços e o levou para dentro. Ele não o castigou. Em vez disso, sentou-se ao lado dele no escuro. Veja, filho, disse o pai. A pressa é uma forma de medo. O medo de não ser bom o suficiente, de não ter tempo suficiente. Ele esperou, ensinando Elias a esperar com ele. Eles ficaram sentados no chalé por 1 hora, ouvindo apenas os grilos e o bater do coração do menino. Foi a hora mais longa da vida de Elias, mas também a mais instrutiva. Ele aprendeu que, às vezes, o maior ato de força é a parada. Finalmente, o pai se levantou. Com movimentos lentos e precisos, ele reajustou o fragmento, cantou uma melodia antiga de calma, e a luz acendeu-se. Não com um brilho forte, mas com um suspiro de alívio. Elias entendeu. A luz não era apenas uma tarefa, era uma responsabilidade emocional. A partir daquele dia, Elias, que mais tarde se tornaria Elmo, começou a aprender a arte da lentidão. Ele treinava plantando sementes. Ele não as empurrava para fora da terra. Ele observava a espera, entendendo que o crescimento não pode ser forçado, apenas nutrido. Ele passava horas apenas sentado à beira do rio sussurrante, não para pescar, mas para equalizar sua respiração com o fluxo constante e não apressado da água. Seu pai lhe deu uma nova tarefa: construir uma cerca, mas usando apenas os nós mais fortes da madeira, o que exigia uma busca minuciosa e paciência. Elias levou 1 ano para terminar a cerca, que era pequena, mas impossível de ser derrubada. Ele descobriu que a qualidade de um ato reside no tempo dedicado a ele.
Ao atingir a idade adulta, a pressa havia se dissolvido em propósito. Ele não mais corria, ele caminhava com intenção. Quando seu pai finalmente passou a responsabilidade da lanterna, Elias, agora Elmo, aceitou-a com gratidão e humildade. Ele entendeu que ser o guardião não era uma prisão, mas a liberdade de viver uma vida totalmente dedicada à calma e à vigilância. Ele se casou com a mulher que lhe deu a lã mais tarde, a que lhe ensinou que o calor reside na textura e não no volume. Elmo era o guardião não porque era calmo, mas porque havia vencido a sua própria impaciência através do amor pela sua missão. Na ponta oposta do vale, longe do chalé do guardião, vivia Silas, um jovem aprendiz de carpinteiro. Silas era talentoso, mas vivia sob o peso de ser perfeito. Seus trabalhos eram tecnicamente impecáveis, mas ele tremia ao medir a madeira. Ele tinha um medo paralisante de cometer um erro que desperdiçasse o material e a confiança de seu mestre. A ansiedade de Silas não era raiva, era um nervosismo crônico que o fazia dormir mal e comer apressadamente. Ele estava sempre um passo à frente do seu corpo. Seu mestre, um homem bondoso e experiente, via o sofrimento do jovem. Silas, ele dizia: o erro faz parte da textura da vida. Não tenha medo de desperdiçar um pouco. Mas Silas não conseguia absorver a lição. Para ele, cada pedaço de madeira era sagrado, e errar era uma traição ao ofício. Um dia, ao ir à galeria da aldeia para entregar um caixote de ferramentas, ele viu o novo quadro de Lira. Ele não estava procurando por arte, mas foi capturado. O que o reteve não foi o rio sereno, nem o céu acolhedor. Foi a pequena sombra debaixo da pedra que Lira havia pintado com tanta atenção. Silas aproximou-se da tela, quase tocando-a. Ele via o tempo que a artista dedicou a algo tão pequeno e, na sua visão, insignificante. Ele via a calma da pincelada. Era um convite para abrandar. Ele percebeu que Lira não se importou em gastar horas em um detalhe que a maioria ignoraria. Se a artista podia dedicar tal paciência a uma sombra, talvez ele pudesse dedicar um pouco mais de perdão aos seus próprios erros na carpintaria. Ele sentiu o seu peito, geralmente apertado, relaxar um pouco. A pintura não falava de grandes feitos, mas da dignidade do pequeno momento. Silas deixou o caixote. Voltou para sua oficina e olhou para o seu projeto, um pequeno banco de jardim, que ele estava com medo de terminar. A ansiedade voltou, mas ele se lembrou da sombra da pintura. Ele se sentou e, pela primeira vez, não começou a trabalhar, mas a respirar. Ele fechou os olhos e tentou equalizar a sua respiração com o ritmo lento e constante do rio que ele tinha visto na tela de Lira. Ele tocou a madeira. Sentiu a sua textura e o seu peso. Não pensou no banco finalizado, mas na qualidade da sua próxima lixada. Ao lixar a perna do banco, ele não se apressou. Ele dedicou àquela curva a mesma reverência que Lira deu à sombra. O trabalho de Silas não mudou, mas o seu coração mudou. Ele descobriu que a paz não é a ausência de trabalho, mas a presença plena naquilo que se faz. Naquela noite, Elmo acendeu a luz silenciosa, e o vale respirou em harmonia. Ele sentia a multiplicação da calma. A luz dele alimentava a arte de Lira, e a arte dela acalentava o coração de Silas. Era uma corrente de generosidade silenciosa. Silas dormiu profundamente pela primeira vez em semanas, sonhando não com bancadas tortas, mas com o som suave do lixamento perfeito. Silas acordou revigorado, o sono profundo deixou sua mente clara e suas mãos firmes. Ele continuou a trabalhar em seu banco, tratando cada encaixe com deliberação e respeito. Seu mestre notou a mudança. Silas ainda trabalhava duro, mas a tensão em seus ombros havia sumido. Ele se movia como a água, não mais como uma pedra rolando. "O que aconteceu, Silas?" perguntou o mestre, com a voz baixa. "Seu trabalho está mais firme, mas seu coração parece mais leve." Silas sorriu, o que era raro. "Eu vi a sombra, mestre. E entendi que a qualidade de um ato não está no seu tamanho, mas na atenção que lhe é dada." O mestre, que conhecia a arte de Lira, assentiu. "O guardião tem muitos reflexos no vale. A luz dele não é apenas para a noite, mas para o propósito de cada dia."
Silas, agora mais confiante, decidiu que precisava de uma madeira especial para o acabamento do seu banco. Uma madeira que tivesse sido curada pelo tempo e pela calma. Ele se lembrou que Elmo, o guardião, tinha um pequeno estoque de madeira de rio, troncos antigos que eram encontrados nas margens do Sussurrante, polidos e temperados pela água. Com um novo senso de humildade, Silas fez o caminho até o chalé de Elmo. Ele carregava consigo um pequeno desenho do banco, como uma oferta de seu ofício. Ao chegar, ele viu Elmo na varanda, cuidando de seu pequeno jardim. A cena era uma pintura viva da calma que Silas havia admirado na galeria. Guardião Elmo, disse Silas, sua voz respeitosa. Eu sou Silas, o aprendiz de carpinteiro. Eu vim pedir algo que só a sua paciência pode ter guardado. Elmo ergueu o olhar. Seus olhos gentis estudaram o jovem, vendo a serenidade recém-descoberta que envolvia sua ansiedade anterior. A pressa já te deixou, Silas? Perguntou Elmo, não como uma crítica, mas como uma constatação. Silas sentiu um rubor. Estou aprendendo, guardião. A pintura de Lira me ensinou que o erro não é o fim, mas uma parte do desenho. Ele estendeu o desenho do banco. Preciso da sua madeira de rio, guardião. Preciso de algo que foi moldado pela lentidão da água, para que meu banco possa durar. Elmo pegou o desenho. Ele o estudou com o mesmo foco que dava a sua lanterna. Viu a precisão, mas agora também a alma por trás do traço. A madeira de rio tem uma lição, Silas. Ela passou por tempestades, mas a água suavizou suas arestas. Sua força está na sua entrega corrente. Ele conduziu Silas a um pequeno alpendre onde a madeira estava empilhada. Estava seca e escura, com veios que contavam histórias de séculos. Escolha, disse Elmo. Mas lembre-se, a ferramenta mais importante de um artesão é a pausa. Ela garante que a sua marca na madeira seja de intenção, e não de descuido. Silas escolheu um bloco. Era pesado e denso, e ele sentiu a história que carregava. Era a madeira mais difícil de trabalhar, mas ele estava pronto. Ele agradeceu ao guardião com uma reverência profunda. Ao retornar, o peso da madeira em suas mãos não era um fardo, mas uma responsabilidade alegre. Naquela noite, Elmo olhou para a luz silenciosa. A chama parecia balançar ligeiramente, como se estivesse ouvindo o som distante das ferramentas de Silas, agora batendo com ritmo e calma. A noite era o santuário de Elmo. Depois de acender a luz silenciosa e saber que a chama estava firme, ele iniciava sua verdadeira vigília, que era uma conversa com o universo. Seu banquinho não estava virado para a aldeia, mas para o rio sussurrante e para o céu aberto. Ele não precisava ver as casas, precisava sentir a pulsação do vale. O rio sussurrante era o seu mentor. Suas águas escuras, que carregavam a madeira de Silas, falavam da entrega e da persistência suave. Elmo observava como a água contornava as pedras, nunca as quebrando à força, mas moldando-as com o tempo. Ele aplicava essa lição à sua própria vida. A vida é como a água, ele pensava. Se a forçamos, ela se agita. Se permitimos o fluxo, ela encontra o seu caminho mais profundo e calmo. Ele fechava os olhos e tentava ouvir o som do silêncio. Não era a ausência de som, mas a sinfonia dos pequenos ruídos que formavam a paz, o chiado da lanterna, o pio distante, o murmúrio da água. Acima dele, o céu noturno era sua tela inspiradora. Elmo não via apenas estrelas, via os pontos de conexão que mantinham o vasto cosmos em harmonia. Ele se lembrava da lição que deu a Lira sobre a constância. As estrelas não piscam para serem notadas, elas estão lá, e é essa presença inabalável que nos guia. Uma vez, Elmo teve que enfrentar a noite da tempestade sombria. O vento uivava, a chuva caía em torrentes, e a escuridão era tão densa que a luz silenciosa mal era visível. O medo tentou se instalar em seu coração. A natureza parecia zangada, e ele sentiu-se pequeno e inútil diante de tal poder. Mas ele se lembrou do que seu pai lhe ensinou. A tempestade tem o seu propósito, Elmo. Ela limpa o ar e nutre a terra. Sua função é o caos necessário. Naquela noite, em vez de se esconder, ele se sentou na varanda e aceitou o caos. Ele deixou que a chuva o molhasse e que o vento o chicoteasse.
Ele olhou para a lanterna. A chama, protegida pelo vidro, dançava com a violência, mas não se extinguia. Ele entendeu que a verdadeira calma não é a ausência de tempestades externas, mas a proteção interna que permite que a nossa luz persista no meio delas. Essa lição era a essência da sua vigília. Ele estava ali para ser a âncora da comunidade, lembrando a todos, através de sua presença silenciosa, que a paz é uma escolha interna. A observação das estrelas o ensinava sobre a perspectiva. De lá de cima, os problemas do vale eram minúsculos, tudo estava interligado em um balé eterno. Ele dedicava cada hora da sua vigília a um diferente aspecto da aldeia, uma hora para os sonhos dos idosos, outra para a coragem dos jovens, outra para a paciência dos pais. Era um ato de amor invisível. Seu trabalho não era um fardo, mas uma oferta contínua de sua própria serenidade ao ritmo da vida. A luz silenciosa no meio do vale era, para Elmo, o coração do mundo, e ele era apenas o seu humilde e fiel guardião. No vilarejo, morava uma menina chamada Elara, de 7 anos, com olhos que pareciam reter o azul profundo do crepúsculo. Elara era cheia de perguntas e vivia em uma pressa inocente de entender o mundo. A diferença de Elara para os outros era que a sua pressa era de curiosidade, e não de medo. Ela tentava absorver todos os detalhes da vida de uma só vez. Todas as noites, antes de dormir, ela olhava pela sua pequena janela e via o ponto de luz dourada na colina, a luz silenciosa de Elmo. Para Elara, não era apenas uma luz, era uma promessa. A promessa de que, não importa o quão escuro o mundo parecesse, havia sempre um foco de calma. Uma manhã, Elara visitou a galeria da aldeia com sua mãe. Ela passou pelas cestas de frutas e pelos bordados coloridos, mas foi a pintura de Lira que a paralisou. Elara não sabia nada sobre pinceladas ou técnica. Ela apenas sentiu a calma que emanava da tela. O quadro a fazia sentir como se estivesse flutuando em paz. Ela tocou a ponta dos dedos na pequena mancha de orvalho que Lira pintara. Mãe, ela sussurrou, esta pintura, ela respira devagar. A mãe de Elara sorriu. Sim, querida. É uma pintura que nos ensina a esperar e a observar. O fascínio de Elara era tão intenso que ela decidiu que tinha de saber mais sobre o guardião que inspirou tanta calma. Naquela mesma tarde, ela escondeu uma pequena maçã madura na mochila e começou a subir a colina em direção ao chalé, seguindo a trilha do rio sussurrante. Ao chegar perto da clareira de Elmo, ela parou e o observou. Ele estava sentado, polindo o vidro da lanterna com um pedaço de pano. Seus movimentos eram tão lentos e propositais que pareciam pertencer a outra dimensão. Elara, acostumada à pressa dos adultos, sentiu o tempo a abrandar. Ela aproximou-se devagar, com a timidez que só o respeito profundo inspira. Guardião Elmo, perguntou Elara, a voz quase sumindo em reverência. Elmo ergueu o olhar. Sim, pequena exploradora. Vejo que a luz te chamou para mais perto do que o normal. Elara tirou a maçã da mochila e a estendeu. Esta é para o guardião, para que ele tenha forças para a luz. E eu queria saber, o que a lanterna escuta à noite? Elmo aceitou a maçã, agradecido pela simplicidade e sinceridade da oferta. Ele sorriu, um sorriso que lhe enrugou os olhos. A lanterna não escuta os grandes ruídos, Elara, ele respondeu. Ela escuta o segredo. Ela escuta a calma que cada um de nós tenta esconder sob a pressa. Ele apontou para o céu. A lanterna é a terra a olhar para as estrelas. É um lembrete de que, mesmo sendo pequenos, somos conectados a algo vasto e eterno. Elara sentou-se na relva. E se eu tiver medo da pressa, guardião? Se eu quiser ver tudo, mas for muito rápido? Elmo pegou um pedaço de barbante e o estendeu. O barbante está esticado, mas se forçarmos, ele parte. Ele soltou o barbante. Mas se o deixarmos descansar, ele nos pode ligar a muitas coisas. Sua curiosidade é uma bênção. Mas, Elara, lembre-se, a melhor forma de ver tudo não é correr, é parar e deixar que o mundo venha até você. Elara ficou ali, sentada com o guardião, absorvendo o ritmo da sua presença. Pela primeira vez, ela sentiu que não precisava correr para viver. Ao voltar para casa, ela levou consigo não apenas as palavras, mas o ritmo de Elmo.
Ela olhou para sua janela, esperando a luz silenciosa acender, sabendo que ela era mais do que um guia, era um professor da calma. O guardião da luz silenciosa, a escultura da paciência. Silas voltou para sua oficina com o bloco de madeira de rio, que exalava um cheiro de musgo e tempo. A madeira era incrivelmente dura, polida pela correnteza, e tinha a teimosia de algo que não se rendeu facilmente. Seus dedos, geralmente firmes, hesitaram. Trabalhar com aquela madeira exigia uma precisão brutal e, ao mesmo tempo, uma paciência imensa, pois qualquer pressa resultaria na rachadura imediata do bloco. Ele se lembrou das palavras do guardião: a ferramenta mais importante de um artesão é a pausa. Silas não pegou o cinzel imediatamente. Ele passou horas apenas estudando o bloco. Sentia os veios, as pequenas marcas de eras submersas, as cicatrizes polidas que a água havia deixado. Ele estava à procura do coração da madeira, o ponto onde a sua resistência encontrava a sua vulnerabilidade. O mestre observava de longe, sem interferir. Ele sabia que este era um projeto de iniciação para Silas, uma prova de que a calma era mais forte que a força. Silas lembrou-se da pintura de Lira, da reverência dada à sombra, ao detalhe. Ele decidiu que dedicaria a mesma atenção ao seu primeiro corte. Ele afiou seu cinzel até que o metal cantasse com uma precisão cirúrgica. Não era uma pressa para começar, mas a preparação para um ato sagrado. O primeiro golpe foi lento e delicado. Silas não tentou forçar o corte. Ele deixou que a lâmina deslizasse na superfície, buscando o ponto de menor resistência. O som do corte não foi um estalo violento, mas um sussurro satisfatório. A lasca de madeira que se soltou era fina e curvada, como uma pétala escura. Silas não se apressou para o segundo golpe. Ele pausou, verificou o encaixe do cinzel na fenda, e respirou fundo, igualando seu ritmo ao do rio sussurrante. O banco começou a tomar forma. As pernas, feitas da madeira antiga, eram densas e estáveis, como as raízes de um carvalho. Cada peça se encaixava com uma harmonia que vinha da ausência de ansiedade. Era como se a madeira quisesse se tornar aquele banco, porque foi tratada com respeito. O mestre, ao inspecionar o trabalho, sorriu. O banco era mais do que uma peça de mobiliário, era uma meditação esculpida. Você não lutou contra a madeira, Silas, disse o mestre, tocando a superfície escura e lisa. Você colaborou com o seu tempo. Este é o trabalho de um coração em repouso. Silas compreendeu. Ele estava tentando ser perfeito, mas a madeira o ensinou a ser verdadeiro. A verdadeira perfeição está na aceitação do ritmo. Ele decidiu que o primeiro banco feito com a madeira do rio seria um presente. E só havia um lugar para onde ele poderia ir. Naquela noite, sob o brilho suave da luz silenciosa, Silas fez o caminho de volta ao chalé. Ele carregava o banco nos braços, um símbolo tangível de sua nova calma. Elmo estava lá. Ele viu Silas, mas seus olhos foram imediatamente para o banco. É lindo, Silas. Tem a força de quem não tem pressa de cair. Silas sorriu. É para o guardião, para que ele possa descansar em seu coração enquanto cuida da nossa luz. Elmo sentou-se no banco. A madeira antiga sob ele parecia conhecer o seu peso. Era o encaixe perfeito de uma missão com a gratidão. O guardião e o carpinteiro sentaram-se em silêncio, a luz silenciosa brilhando sobre eles, unindo a arte, o ofício e a paciência. O guardião da luz silenciosa, a descoberta do ritmo. A pequena Lara levou a lição do guardião sobre o barbante e a pausa para o seu lar. Sua pressa, antes direcionada à absorção do mundo, agora se tornava uma busca por ritmo. Sua mãe havia lhe dado uma nova tarefa: aprender a tecer um pequeno tapete. Era um trabalho que exigia paciência e a contagem precisa de cada fio. Inicialmente, Elara se sentia frustrada. Sua vontade era terminar tudo de uma vez, mas os fios se emaranhavam se ela apressasse o processo. Ela se lembrou das palavras de Elmo: a melhor forma de ver tudo não é correr,
é parar e deixar que o mundo venha até você. Elara sentou-se na cadeira de balanço e pegou o tapete. Em vez de se concentrar no final, ela se concentrou na passagem do fio. Ela começou a tecer no ritmo do canto do seu coração, um ritmo lento e repetitivo. O som do batente do tir se tornou uma canção calma. Se um fio se quebrava, ela não chorava. Ela pausava, examinava o erro com a mesma curiosidade que usava para estudar a lanterna, e então o reparava com cuidado. Ela percebeu que o erro não era um fracasso, mas uma direção. Dizia-lhe que estava indo rápido demais e que precisava reajustar a sua respiração. O seu tapete não tinha desenhos ousados, mas os seus nós eram de uma firmeza e igualdade surpreendentes. Tinha a solidez do banco de Silas e a serenidade da pintura de Lyra. Sua mãe, observando a mudança, sentiu uma profunda gratidão. A impaciência de Elara estava se transformando em foco. Você está fazendo um trabalho lindo, Elara. Está me parecendo mais sólido que o meu, comentou a mãe. Elara sorriu, sem parar de tecer. É porque eu escutava a minha respiração, mãe. A trama precisa de tempo para segurar o fio. Ela estava aprendendo a lição mais profunda do vale, o valor do não fazer. A pausa era tão essencial quanto o movimento para a criação. Na escola, durante as aulas de jardinagem, ela aplicou a mesma calma. Enquanto outras crianças enfiavam as sementes apressadamente na terra, Elara preparava o solo. Ela arejava a terra com a mão, sentindo a temperatura e a umidade. Ela falava com as sementes, sussurrando-lhes sobre a paciência do crescimento. Sua pequena horta floresceu mais lentamente, mas suas plantas eram mais fortes e mais resilientes às intempéries, pois suas raízes tinham sido plantadas no foco e na calma. Elara não estava mais na pressa de ser adulta, ela estava na alegria de viver cada momento de sua infância. Em sua próxima visita a Elmo, ela levou o pequeno tapete. Ele o segurou e sentiu a energia do trabalho feito com o coração. Isto não é apenas um tapete, Elara, disse Elmo. Isto é um mapa para a paz. Cada nó é uma pausa que se tornou força. Ele o colocou no novo banco de Silas, completando o círculo. A luz silenciosa da noite podia acalmar os sonhos, mas a calma tecida no dia podia segurar a vida. O guardião da luz silenciosa, o desafio da seca. O vale, conhecido pela sua serenidade pelo rio sussurrante, começou a enfrentar um novo e lento desafio, uma seca prolongada. Durante semanas, o sol brilhou com uma intensidade implacável. As folhas das árvores, antes exuberantes, enrolaram-se em sussurros secos. O chão rachava com impaciência. O mais alarmante era o rio sussurrante. Suas águas, que nunca pareciam se apressar, agora diminuíam a olhos vistos, revelando as pedras que antes escondiam. O murmúrio se tornou um cálculo de água. Com a seca, a ansiedade voltou ao vale. Os fazendeiros olhavam para os céus vazios com desespero. A confiança na natureza, antes inabalável, começou a vacilar. A pressa, a velha inimiga, ressurgiu. As pessoas corriam para buscar água, para proteger o que restava das colheitas. A calma conquistada estava sendo posta à prova. Lyra não conseguia pintar. O sol era muito forte, e a beleza do vale estava coberta por uma poeira acinzentada. Ela sentia que a inspiração tinha secado junto com o rio. Silas, o carpinteiro, sentia o seu novo banco feito de madeira do rio Rendia. Ele temia que a madeira, que simbolizava a calma, pudesse rachar sob o calor. Até mesmo Elara, a pequena aprendiz da calma, sentiu o aperto. A sua pequena horta, plantada com tanto cuidado, estava agora em risco de murchar. A luz silenciosa, no alto da colina, parecia um ponto minúsculo de esperança na vastidão da frustração. Sua chama parecia lutar contra o ar rarefeito e seco. Muitos moradores olhavam para o chalé de Elmo com uma expectativa silenciosa. Eles esperavam que o guardião fizesse algo grande, um milagre para trazer a chuva. Na sua vigília noturna, Elmo sentou-se no novo banco de Silas. Ele olhou para o céu noturno, que estava limpo e vazio de nuvens. Ele não sentia o desejo de fazer um milagre.
Ele sabia que a função da luz silenciosa não era mudar o clima, mas mudar o coração das pessoas diante dele. A vida não é só primavera e outono, ele pensou. Há o verão que testa a nossa fé. A seca é a pausa mais longa da natureza. Ele se lembrou da sua infância e do momento em que quebrou o equilíbrio por causa da pressa. Ele não podia cometer o mesmo erro coletivamente. Elmo decidiu que, em vez de pedir por água, ele iria ensinar o vale a esperar com dignidade. Ele enviou uma mensagem a Lyra, Silas e Elara. Venham ao chalé amanhã. Não para pedir chuva, mas para honrar o que resta e aprender a respeitar a espera. A luz silenciosa precisa de 3 artesãos. Lyra, Silas e Elara aceitaram o convite, sentindo que a sua calma individual precisava se tornar uma força compartilhada para o bem do vale. A seca era o teste supremo. Poderia a calma ser mantida quando tudo que era familiar e confortável estava desaparecendo? O guardião da luz silenciosa, o ritual da espera. Na manhã seguinte, Lyra, Silas e a pequena Elara subiram a colina. O ar estava denso e quente, e a trilha estava coberta pela poeira fina. Eles sentiam o peso da expectativa do vale. Elmos esperava, sentado no banco de Silas, com o tapete de Elara aos seus pés, e a lanterna silenciosa no pedestal. Era uma cena de unidade na adversidade. Obrigado por virem, começou Elmo. Sua voz era calma, mas tinha o peso da verdade. O vale está com medo. O medo nos faz apressar e cometer erros. Vocês 3 aprenderam a arte da pausa. E agora, devem me ajudar a ensinar o vale que o respeito pela escassez é a chave para a paz. Lyra, a artista, falou primeiro. Guardião, eu não consigo pintar a seca. Ela não tem beleza. Elmo balançou a cabeça. Você erra, Lyra. A seca é a sinceridade da natureza. Tente a pausa do rio, a força da pedra que resiste. Tente a espera. Silas, o carpinteiro, estava preocupado. Minha madeira está sedenta, guardião. Eu temo que ela rache e que o meu trabalho seja em vão. Sua madeira de rio foi testada por séculos, Silas. Lembre-se, a sua força está na entrega. Cubra o seu banco com a lã de Elara. Honre a textura e não tema a transformação. Elara, a mais jovem, perguntou. O que eu faço, guardião? Minhas flores estão murchando. Eu deveria ter corrido mais para dar-lhes água antes? Você deveria ter amado mais a espera, Elara. Sua tarefa é simples. Você vai contar as respirações do rio. Você vai nos lembrar de que ele ainda existe, mesmo que seja um sussurro. O ritual começou. Lyra pegou seu caderno e começou a desenhar não as árvores murchas, mas o padrão das rachaduras no solo, vendo a beleza na resiliência. Silas pegou o tapete de Elara e usou-o para envolver o banco, protegendo-o com a calma da tecelagem. Ele percebeu que o valor do seu trabalho estava no cuidado, não na imunidade ao dano. E Elara, sentada à beira do agora fino rio sussurrante, começou a contar. 1. A respiração da água. 2. A respiração da terra. O ritual não trazia chuva, mas trazia foco. O foco era um refúgio contra o pânico. Eles estavam ali, 3 almas em harmonia, confiando no tempo. Os moradores do vale, ao verem os 4 na colina, o guardião com seus discípulos, começaram a sentir uma onda de silêncio. Eles não estavam lutando, estavam aceitando. A luz silenciosa parecia mais brilhante naquele dia, pois estava sendo alimentada pela calma coletiva. Lyra desenhou a cena em seu caderno. O rio fino, o guardião imóvel e a menina contando. Era o seu primeiro desenho da verdadeira esperança. A seca não havia acabado, mas a ansiedade havia sido dominada. O guardião havia ensinado o vale a esperar com a dignidade que a natureza exige. O guardião da luz silenciosa, o testemunho da comunidade. A mãe de Elara, uma mulher de natureza prática, observava a colina de sua janela. Ela via sua filha sentada ao lado do guardião, com a cabeça baixa, concentrada na contagem das respirações do rio. Ela sentiu medo da seca,
O mesmo medo que a impelia a economizar cada gota de água. Mas ao ver Elara, ela sentiu uma vergonha suave da sua própria pressa. Sua filha, a mais nova do vale, estava ensinando a todos a lição mais difícil. Rendição não é fraqueza, mas confiança no tempo. A mãe de Elara desceu até a horta da menina. As pequenas plantas estavam murchas, mas não mortas. Elas resistiam, agarradas à promessa da terra. Ela se ajoelhou e, em vez de regar, ela tocou a terra seca, sentindo o calor. Ela se lembrou da paciência que Elara dedicou a cada semente, e viu que a força das plantas estava nas raízes, nutridas pela calma. A mãe de Elara começou a respirar no ritmo que imaginava que sua filha estava contando. O ar quente parecia menos hostil. Enquanto isso, o mestre carpinteiro observava o vazio na sua oficina, onde antes estava o ansioso Silas. Ele estava preocupado com a madeira, não pela sua perda, mas pelo desânimo que poderia atingir o seu aprendiz. Ele subiu a colina e viu Silas cuidadosamente enrolando o banco com o tapete de lã. Silas não estava lutando contra a seca, ele estava protegendo a calma que tinha encontrado. "O que você está fazendo, meu jovem?" perguntou o mestre. Silas não se virou, focado na suavidade da lã. "Estou garantindo que a calma desta madeira não seja esquecida, mestre. O banco é um símbolo. Se ele resistir, nós também resistiremos." O mestre carpinteiro entendeu a profundidade da lição. A ansiedade de Silas era sobre desperdício, mas a sua calma agora era sobre preservação do espírito. Ele sorriu, sentindo um orgulho que não era sobre técnica, mas sobre crescimento. "Você se tornou o artesão que a madeira merece, Silas. Continue protegendo a espera." Naquele momento, Lyra se aproximou do mestre, mostrando-lhe seu caderno de esboços. Em vez de paisagens acabadas, Lyra havia desenhado detalhes da seca. O padrão da casca da árvore rachada. O reflexo da luz silenciosa no leito do rio seco. O gesto das mãos de Elara contando as respirações. Não eram desenhos de tristeza, mas de verdade. Cada traço celebrava a resiliência e a beleitura da resistência. "A seca me ensinou que a arte não precisa ser bonita, mestre", disse Lyra. "Ela precisa ser honesta." O mestre carpinteiro pegou o caderno. "Não são desenhos de seca, Lyra. São desenhos de coragem." A comunidade, aos poucos, começou a entender o ritual da espera na colina. Eles não viam mais a seca como uma punição, mas como uma aula. As pessoas pararam de correr. Elas diminuíram o passo, começaram a conversar em voz baixa, e a valorizar o pouco de água que tinham, não como escassez, mas como um presente precioso. A lição do guardião havia se espalhado. A calma era a única maneira de sobreviver à espera sem quebrar o espírito. O guardião da luz silenciosa, o fim da espera. A seca atingiu o seu ponto mais crítico. O rio sussurrante era agora apenas um fio d'água escoando preguiçosamente, e o vale estava em um silêncio opressor, cheio da tensão da espera. A comunidade havia abraçado o ritual da espera. As pessoas falavam mais baixo, moviam-se com mais cuidado, e a pouca água era tratada com reverência. A lição da calma havia se tornado a sobrevivência do espírito. Lyra pegou seus desenhos da seca e os colocou na galeria da aldeia. Ela não os pendurou em molduras, mas os fixou na parede como posteres de verdade. Os moradores do vale vieram vê-los. Não viram a desolação, mas a coragem em cada rachadura da terra, em cada folha enrolada. O desenho de Elara contando as respirações, com a luz silenciosa ao fundo, tornou-se um símbolo de que o controle não estava em fazer, mas em ser. Silas, ainda guardando o banco com o tapete, sentia a madeira firme sob a lã. O banco não havia rachado, o cuidado de Silas e a calma da madeira haviam vencido o calor. Naquela noite, Elmo acendeu a lanterna com um suspiro de cansaço. A sua vigília não era mais sobre a calma que ele tinha, mas sobre a calma que ele precisava dar. Ele sentou-se no banco protegido, olhando para o céu que parecia de mármore, tão duro e sem nuvens. Ele sentiu a ansiedade da aldeia pulsar em seu próprio coração.
Ele fechou os olhos e recitou a melodia antiga que seu pai havia cantado quando ele era criança e a luz quase se apagara, a canção da aceitação. Ele pediu à luz silenciosa não que trouxesse chuva, mas que fortalecesse o espírito da comunidade para o que quer que o tempo trouxesse. Enquanto ele cantava, uma pequena brisa fria, diferente do calor opressor, tocou seu rosto. Era o primeiro sinal de que o ar estava mudando. Poucos minutos depois, um trovão distante e suave rompeu o silêncio. Não era o trovão estrondoso do medo, mas o anúncio de uma mudança lenta. Lyra, Silas, Elara, e todos no vale olharam para o céu. Não era um raio, mas uma promessa tímida. E então, as primeiras gotas caíram. Não foi um dilúvio, mas um chuvisco gentil e persistente. A água não veio para lavar a terra, mas para honrá-la com a sua presença. O vale não explodiu em euforia. Em vez disso, houve um silêncio de profunda gratidão. Eles haviam esperado com dignidade, e a natureza os havia recompensado. A chuva durou a noite inteira, alimentando lentamente o rio sussurrante. O som da água batendo na terra seca era a melodia da paz restaurada. Na manhã seguinte, o vale estava renovado. O ar estava limpo e cheiroso, a terra molhada. As plantas se erguiam com esperança renovada. Lyra pegou seus pincéis. Ela não pintou a tempestade, mas o orvalho nas folhas novas. A sua arte era agora sobre o milagre do retorno. Silas tirou o tapete do banco e sentiu a madeira. Estava firme. O banco era agora um símbolo de que a calma tem o poder de proteger a estrutura. E Elara, sentada à beira do rio sussurrante, que agora voltava a murmurar, não precisava contar. Ela apenas ouvia o fluxo, conectada ao ritmo da vida. Elmo, o guardião, sentou-se na varanda, observando a luz silenciosa se recarregar no sol da manhã. A chama estava mais brilhante do que nunca, alimentada pela fé de sua comunidade. A seca havia ensinado a lição final: a verdadeira paz não é a ausência de dificuldades, mas a força para enfrentá-las com um coração em repouso. A luz silenciosa era agora, e para sempre, a âncora da calma no vale. Bem assim, a calma retornou ao vale, provando que a maior força reside na paciência e na entrega. Chegamos ao fim da jornada de Elmo, Lyra, Silas e Elara. Esperamos do fundo do nosso coração que as lições da luz silenciosa tenham acalmado sua mente e inspirado o seu espírito. Agradecemos imensamente por ter nos acompanhado nesta longa e tranquila história. Sua presença e sua paz são a nossa maior recompensa. Se você gostou desta experiência de paz e da nossa história, considere se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas e momentos de serenidade que preparamos para você. Deixe seu like para nos ajudar a espalhar mais calma pelo mundo. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Desejamos a você uma noite de profundo descanso e que a sua própria luz silenciosa o guie sempre. Até a próxima.